Olá, olá gente. Eu vou ficar olhando para dois pontos aqui porque nós estamos no Instagram e no YouTube, mas eu queria dar as boas-vindas a quem estiver ouvindo, a quem estiver presente nesse momento. Quero que vocês sejam muito bem-vindos a essa live de aquecimento para o nosso evento chamado Terapeuta de Resultado Acelerado, que vai acontecer no dia 13 de abril. Muito bem, nesse evento eu ensino terapeutas a acelerar o resultado dos seus pacientes, fabricando os seus próprios produtos terapêuticos de maneira artesanal. Eu sou Ana Betsa, eu sou professora de plantas medicinais, eu sou professora de geoterapia, eu dou aula numa universidade holística e eu tenho muitos alunos nessas duas matérias e eu trabalho também com isso. Eu sou da área da saboaria e eu também trabalho com esses produtos na saboaria. Muito bem, e eu queria hoje, só para a gente ir sintonizando com esse assunto, queria questionar vocês, terapeutas, cuidadores, né? Por que é importante acelerar o resultado do seu paciente? O que você acha? É importante acelerar? Ou ninguém tem pressa, a gente pode deixar o fluxo seguir aleatoriamente? Como é que funciona isso para você, terapeuta? Você quer manter o seu paciente por mais tempo ali tratando, ou você quer libertar essa pessoa para que ela tome as decisões dela sem precisar mais sentir aquelas dores que trouxeram ela até você? O que leva uma pessoa para a sala de um terapeuta? Você está lembrado das pessoas que chegam? As pessoas vêm com o desejo de se livrar de algum tipo de dependência, né? Vêm tentando buscar autoconhecimento, autoestima. Quando tudo parece estar tão ruim, elas vêm com medos para que você a auxilie no processo de autoconhecimento a como lidar com esses medos, como lidar com esses sentimentos que ela não sabe de onde vêm, nem por que estão ali. Muitas vezes essas dores, elas vêm do nosso relacionamento com o outro. Então a pessoa que tem essa dificuldade nos seus relacionamentos, sejam familiares, né, sejam afetivos, e isso lhe traz alguma angústia, faz com que a sua autoestima caia muitas vezes, né? Isso gera para elas às vezes ansiedade e ela vem ali para ver se você consegue de alguma forma ajudá-la a conviver com essas dores, a olhar para isso de uma forma diferenciada, né? Para que ela consiga criar relacionamentos saudáveis. Muitas vezes ela vem ali já num processo de depressão ou em crises de ansiedade, fobias, traumas, às vezes luto. Então são muitas as causas, distúrbios alimentares, são muitas as causas que trazem uma pessoa até a sala de um terapeuta, transtornos de humor, né? E isso tudo nós sabemos que gera sofrimento, né? Não é verdade? A pessoa sofre com isso. E se ela te procurou, e se você vem se preparando, aprendendo vários tipos de terapia, se você trabalha com numerologia, astrologia, reflexologia, né? Se você sabe um pouco sobre meditação ou sabe muito sobre meditação, se você é um terapeuta clínico xamânico e sabe fazer um resgate de alma, você vai identificar o problema. E nós temos pressa em que a dor seja sanada. Por que nós desejamos acelerar o processo do nosso cliente? Porque nós, enquanto terapeutas, sabemos que estamos todos interconectados. E para que eu seja feliz, eu preciso que toda criatura seja feliz. Então, quando ele vem até mim, com essas angústias, com essas dores todas e muitas outras que a gente nem se lembra agora, nós temos pressa e ele mais ainda, porque quando nós tratamos dessa quarta dimensão, que é o tempo, nós entendemos
que tempo não é só dinheiro, como diz o dito popular, mas tempo é vida. E nós precisamos e nós desejamos vida de qualidade. Tempo onde nós estamos bem para conviver com as pessoas que nós amamos. Tempo onde nós podemos escolher as nossas atividades, podemos trabalhar com prazer e podemos ter dias de lazer e o nosso descanso ser satisfatório, acordar na manhã seguinte completamente bem e descansado. Mas enquanto a pessoa sofre desses distúrbios todos, ela não é feliz. Ela não dorme bem, ela acorda cansada. Isso provoca reações na alimentação quando ela tem um desejo intenso por açúcar. Por que é o açúcar? O açúcar acelera, estimula a produção de serotonina no nosso cérebro, trazendo um prazer que na verdade é uma solução temporária, mas que é como se fosse uma gratificação. Eu tô tão mal, então eu preciso comer. Então eu quero brigadeiro, eu quero sorvete, eu quero doces. Ou então eu quero simplesmente comer numa quantidade muito maior do que aquela quantidade que eu necessito para minha subsistência. O que provoca muitas vezes vários problemas de estômago, de fígado ou de obesidade. Ou então isso pode trazer para mim uma perda completa do apetite, não consigo me alimentar mais, tem um sapo travado na minha garganta e eu não consigo comer. E isso gera para mim muitas angústias, que só pioram o quadro. Eu já sofria por uma razão, agora eu sofro porque meu fígado não funciona bem, porque a minha digestão está ruim, porque eu desenvolvo uma gastrite, quem sabe até vir uma úlcera. A pressa parece ser muito mais do nosso paciente do que nossa. Mas quando você tem pressa junto com ele, quando você atende essa necessidade dele, você o ensina a conviver com esses problemas, ensina ele a se conhecer para que ele, e somente ele, possa se curar, ele vai ficar tão grato, e você mais ainda, a si mesmo, porque você conseguiu usar de empatia, você conseguiu sentir um pouquinho da dor dele e conseguiu fazer com que ele se sentisse melhor. Isso não é maravilhoso? Isso é muito gratificante. Então, por isso eu ensino terapeutas a acelerar o resultado dos seus pacientes. Como que eu ajudo? Como que eu ensino? Fazendo produtos terapêuticos a partir das plantas e a partir das argilas. Então essa é a ideia, né? Porque é importante acelerar tempo. Tempo é vida e vida são experiências. E experiências são vivências que precisam ser boas para criar boas memórias, para fazer com que a sua vida seja mais leve e você consiga levar felicidade para o outro. Você tem que estar feliz. É isso que eu desejo para o meu cliente, para o meu paciente. É isso que você, terapeuta, deseja para o seu paciente. Você deseja que ele esteja bem, porque quando ele sai de lá bem, nunca, em momento algum, um terapeuta pensa assim: lá se vai mais um que está curado e não vai voltar para me dar um dinheirinho. Nunca passa isso pela nossa cabeça. Pela cabeça do terapeuta, não. Não passa. Sabe o que passa? Ele vai ser feliz e ele vai ajudar outras pessoas. Mas sabe o que acontece na realidade? O cara sai de lá tão feliz que ele vai voltar para repetir alguma terapia ou não. Por exemplo, a massagem. Você não precisa estar mal para vir buscar uma massagem. Ou mesmo uma sessão de reflexologia ou cromoterapia ou algum tipo de terapia de vidas passadas, né? Alguma forma, constelação familiar, alguma forma de resolver um problema pontual que aconteceu agora, que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente acelere esses resultados dele, porque acelerando os resultados, você vai aumentar o tempo e a qualidade de vida do seu paciente. E isso é muito bom. E uma outra razão, por quê? Porque nós vamos diminuir o tempo de dor dele, que é o oposto do que eu acabei de falar. Quando nós diminuímos o tempo de dor,
quando nós diminuímos o tempo de sofrimento de alguém, o tempo em que alguém gasta sentindo medo, né? Ou quando nós podemos ajudar uma pessoa a aumentar a sua esperança, a ter uma visão mais otimista da vida, quando tudo parecia tão feio, tudo negativo, de repente ele começa a perceber que, opa, peraí, esse problema tem solução, então eu não preciso sofrer tanto assim. E quando ele constatar que um problema não tem solução, ele vai falar, isso não tem solução, eu não preciso sofrer. Isso vai gerar nele bons pensamentos e vai trazer boas energias. Quando nós vibramos numa frequência melhor, automaticamente isso altera por ressonância, isso altera a vibração do lugar onde nós convivemos. E às vezes o simples fato de elevar a nossa frequência vibracional eleva muitas vezes a frequência vibracional de todo um ambiente. É possível isso. Se eu consigo fazer isso no meu trabalho e eu preparo pessoas ali curadas para ajudarem outras a se curarem, eu preparo ali pessoas que vão levar para o seu ambiente de trabalho, para o seu lazer ou para a sua casa junto com a sua família, uma frequência vibracional maior e ele vai passar a ser ali um agente de mudança. E tudo isso começou lá na sua sala, com uma conversa, com um atendimento terapêutico, mas acelerado. Porque às vezes a pessoa demora muito tempo e quando você entra com uma pomadinha que seja, com um creminho que seja, às vezes já acelera, porque um creme que ele pode levar para casa, por exemplo, aqui nós temos um creme de argila rosa que tem na sua composição óleo essencial de lavanda, de gerânio e de sálvia esclareia. Então, quando ele leva para casa e ele usa em casa, ele está continuando o tratamento, porque pela aromaterapia, esses 3 óleos essenciais que vão agir por inalação, atuando diretamente no cérebro de uma forma muito rápida, vão ajudar num processo ansiolítico, vão tranquilizar, vão ajudar essa pessoa a dormir melhor, a resolver alguns problemas emocionais que estavam ali meio guardadinhos. Então você sim acelera, porque você não pode ficar com o paciente na sua sala o dia inteiro. Mas quando ele leva um produto para casa, você potencializa, você começa aqui e ele ajuda lá. E quando ele voltar, ele já vai estar bem melhor e ele ajuda em casa de novo com um novo produto. E isso, gente, às vezes reduz pela metade o tempo que você gastaria para ajudar o seu paciente. E a consequência disso é muito boa e a gente vai falar sobre isso já já. Porque a ideia é, se nós podemos fazer isso, eu estou disposto a investir tempo e dinheiro nisso? Porque enquanto terapeuta, eu já tenho a minha linha de tratamento, eu já tenho os meus protocolos. Mas se eu quero acelerar e de repente surge a oportunidade, estou te falando que nós vamos ter agora, no dia 13 de abril, um evento chamado terapeuta de resultado acelerado. Então, nesse evento, eu vou te ensinar isso. Mas por que você vai investir seu tempo nisso? Vale a pena você tirar uma horinha do seu dia para ir lá me ouvir falar? Valeria a pena você tirar um dinheiro do bolso para ver isso? No nosso caso, esse evento é 100% gratuito e online. Mas valeria a pena? Se você soubesse que alguém pode te ensinar a acelerar os resultados, você pagaria para ter esse auxílio? Você pagaria uma vez e teria isso para sempre? Valeria a pena? Por que valeria a pena? Por que uma pessoa, um terapeuta que já conhece inúmeras terapias, que já trabalha com inúmeras terapias, se interessaria em acelerar o resultado? Primeiro lugar, porque isso ia causar um diferencial no seu atendimento. Existem muitos terapeutas por aí, você sabe disso. Na escola onde você estudou, você deve ter conhecido muitos. No seu meio de trabalho, você deve conhecer muitos. Você deve ter muitos colegas terapeutas. O que é maravilhoso, porque quanto mais terapeutas tiver no mundo, mais depressa o mundo se cura, né? Você deve conhecer muitos.
Mas o que é o seu diferencial? Por que uma pessoa com algum problema deve procurar você e não o seu colega? Por quê? O que é que você faz de diferente? Você já teve dor? Talvez você até tenha se tornado terapeuta por ter sentido dor. Eu busquei terapias holísticas há muitos anos atrás porque eu sentia dor. E eu me encantei tanto com esse mundo e com a possibilidade de auxiliar outras pessoas a se conhecerem, a se curarem, que eu não quis sair desse mundo nunca mais. E eu não vou sair mais. E eu estou cada vez mais envolvida. E estou gostando muito. Então é por isso que eu estou chamando você, terapeuta. E mesmo você, cuidador, quem cuida de um doente, quem cuida de um idoso, pode se beneficiar muito com a fabricação em casa, de maneira artesanal, desses produtos terapêuticos que aceleram tantos resultados. Então, esse diferencial, né, no resultado dos seus atendimentos, vão fazer com que as pessoas queiram vir para você. Vai criar o desejo nas pessoas, porque, de certa forma, isso melhora o seu acolhimento, porque vai mostrar que você está preocupado com o bem-estar dela. Nós sabemos que quando uma pessoa vem para um tratamento, para uma terapia, antes de você aplicar qualquer terapia, você conversa com ela, né? Esse já é o maior diferencial dos terapeutas holísticos para a medicina tradicional. Porque na medicina tradicional, você senta lá, ele fala, o que você está sentindo? Aí você diz, meu estômago dói. Aí o que ele vai fazer? Vai medir sua pressão, vai ver sua temperatura, vai fazer, e vai falar, vamos fazer um exame muito invasivo, né? E depois a gente vai ver o resultado e provavelmente é uma gastrite, aí eu vou te dar um omeprazol e tá bom, vamos resolver esse problema. Mas quando ele vem para um terapeuta holístico, e para um terapeuta holístico que conhece um pouco de plantas medicinais e que conhece a geoterapia, e o terapeuta já vai tentar descobrir a causa dessa dor no estômago. Como é que está a vida? E aí? Como é que estão os seus relacionamentos? Tá tudo bem? Aí de repente a pessoa desfia um rosário e fala, estou num processo de separação, o meu trabalho é muito exaustivo e eu gasto muito tempo no trânsito, a minha vida é muito estressante. Já descobrimos a causa. Então nós precisamos ajudá-lo a resolver essas causas para que essa dor do estômago, seja lá uma gastrite ou mesmo uma úlcera, seja completamente curada e não anestesiada. Então essa é a diferença. E quando você tem pressa de que o seu paciente se livre desse sofrimento, ele vai ficar muito grato a você. Então todo o seu acolhimento já funciona de uma maneira diferente. Você, enquanto ser humano, vai ver aumentada a sua empatia. Você vai sentir mais a dor do outro e vai ter o desejo de ajudar o outro a eliminar essa dor o mais rápido possível. Não é verdade? Isso é muito incrível, essa possibilidade é maravilhosa. E além disso, isso vai aumentar o seu valor enquanto terapeuta. Por isso o nosso programa Terapeuta de Valor tem esse nome. Porque todo terapeuta já é valioso. Mas aquele que sabe entregar um resultado de uma forma mais rápida, ele vale mais. A consulta dele vale mais. As terapias dele valem mais. E agora eu estou falando em 2 valores. Primeiro, é o valor moral, o valor ético do auxílio ao outro. E depois, o valor monetário, o valor financeiro. Você vai poder cobrar mais do que uma outra pessoa porque você vai estar reduzindo o tempo de sofrimento dele. E olha, ele vai pagar. E feliz. E ainda vai fazer propaganda. Sabia disso? Não é incrível isso? Porque você já pode divulgar na sua rede social todo o seu trabalho, mas a propaganda boca a boca daquela pessoa que
recebeu esses benefícios, isso não tem valor, né? E além disso, você aprendendo novas habilidades, você vai estar aumentando a sua autoridade no assunto. Isso vai gerar uma autoridade para você, porque você vai ser o terapeuta, que além de todas as terapias com as quais você trabalha, você ainda fornece, seja vendendo ou doando, não sei, da forma que você quiser, um produto que vai dar sequência no tratamento lá na casa dele. Isso é ou não é valioso? Né? Muito bem, mas já que nós sabemos que isso é possível, que acelerar é possível, pode ser que você não queira fazer, você sabe que é possível, sabe que vai gerar valor na sua consulta, sabe que isso vai aumentar a sua autoridade, que vai trazer propaganda boca a boca, mas tem algumas pessoas que ainda não querem isso. E por que essas pessoas não querem? Algumas não querem simplesmente porque não sabem como fazer. Elas não têm conhecimento suficiente. Nossa, que legal! Gostaria de acelerar, sim, o resultado do meu paciente, mas eu não sei como. Eu não entendo de plantas medicinais. Eu não sei mexer com argila. Eu posso dar uma olhadinha na internet e pegar algumas receitas. Será que essas receitas virão com a segurança necessária? Pensa nisso. Né? Será que é tão fácil assim descobrir qual informação da internet é verdadeira e qual não é? E se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai descobrir que tem pessoas que falam do mesmo assunto de maneiras muito paradoxais. Sabe? É muito contraditório. Um alega uma coisa e o outro alega outra. Então você vai ter que fazer um estudo mais profundo para que você tire as suas próprias conclusões e escolha um caminho. Mas de repente, você pode encontrar uma informação mais segura e já comprovada, né? Porque se você não sabe, se você não tem essa informação, você precisa descobrir quem tem. E você precisa de uma informação de alguém que já faça isso, que já tenha resultados. Isso é muito importante. E depois, se você realmente desejar, você vai pegar essa informação colhida numa fonte segura, numa fonte confiável, e você vai transformar esse conhecimento em sabedoria, usando essa informação do seu jeito, trazendo isso para as terapias que você já usa. Normalmente um terapeuta, ele não trabalha com uma terapia só, né? Durante aquela conversa preliminar ali com o nosso paciente, nós tiramos dele, com algumas perguntas estudadas, aquilo que nós precisamos saber. Né? Durante esse tempo, nós vamos analisando. Isso aí é um trauma. Puxa, isso trouxe culpa. Como é que eu vou trabalhar isso? E aí já vem na sua mente uma aplicação de reiki, né? Já vem ali às vezes você acha que pode precisar de uma constelação familiar. Se você é um terapeuta que trabalha nessa linha também, aconselha para ele uma meditação, ensina algumas coisas. Então você vai percebendo o que é que ele precisa mais. Tem alguns traumas que só são resolvidos com o resgate de alma do xamanismo, que já é uma terapia diferenciada. Você trabalha com isso? Ok, então você vai pegar os produtos terapêuticos fabricados por você e vai incluir nesses tratamentos. E esses produtos que eu estou falando, eles podem ser pomadas, cremes, óleos, rolons de aromaterapia, eles podem ser sabonetes, eles podem ser até uma xicrinha de chá, eles podem ser inúmeros produtos. O chá você não vai fazer, mas você pode fornecer para ele, leva esse sachêzinho aqui, que esse chá vai ser muito bom para você. Então, olha só, se você for de posse desse conhecimento,
fabricar os seus produtos, você vai acelerar em muito esse resultado. E se você conseguir adaptar ele às suas terapias, fantástico e maravilhoso. Mas não é só por ignorância, por ignorar esses conhecimentos que alguém deixa de acelerar os seus processos. Tem uma outra razão que eu considero muito mais grave, muito mais séria, que é o comodismo. Oh, bendito comodismo, né? Que às vezes a gente pensa assim, sou terapeuta, trabalho com tantas terapias diferentes, eu já sei coisa pra caramba, não preciso de mais uma terapia, eu não preciso de mais alguma coisa. Sabe, aquela pessoa que sabe tudo? Nem sei como ela é terapeuta holística, geralmente isso não acontece muito, mas acontece com seres humanos. E onde tem um ser humano, tem coisa de ser humano. Então, às vezes num momento desavisado, uma pessoa que trabalha com terapias holísticas, que atende as pessoas, mas que faz tempo que não recicla, faz tempo que não se encontra com outros, ela pode até cair no engano de acreditar que ela cura alguém. Isso pode acontecer. Porém, um terapeuta holístico não cura ninguém, mas ele dá as ferramentas. Ele ensina a pessoa como é que ela vai se curar, porque ninguém cura o outro, ninguém nos curou. Se hoje somos terapeutas e desfrutamos de um certo equilíbrio, de uma certa harmonia, que de vez em quando ainda é desequilibrado e desarmonizado, mas hoje nós sabemos como lidar melhor com isso. E nós temos plena consciência de que nós é que vamos resolver o problema. Assim como nós vamos ensinar o nosso paciente. Agora, se eu achar que eu já sei tudo, para que eu vou aprender uma coisa nova? Para que eu vou investir tempo e dinheiro numa coisa nova se eu já sei tudo? Não caiam nessa armadilha. Pelo amor de Deus, não caiam nessa armadilha. Porque essa armadilha ela é um poço sem fundo. Quando você está com a xícara muito cheia e não cabe mais nada, nenhum conhecimento, você está fadado a ir perdendo os seus clientes. Isso pode gerar naquele que pensa, não, eu não sei tudo, mas nesse momento já estou com tanto cliente, não tenho tempo. Agora eu estou passando por um período difícil, estou sem dinheiro. Eu preciso, além de cuidar dos meus pacientes, eu tenho uma mãe idosa que eu ajudo a cuidar, ou eu tenho crianças pequenas, eu não tenho tempo. O que é isso, gente? Desculpa? Exatamente. Isso é desculpa. Procrastinar é você arranjar uma desculpa que justifique o porquê você precisa adiar. Não, agora não dá, deixa para depois, ano que vem. Vocês já viram falar isso em dieta, em aprender um novo idioma e começar a academia? São os clássicos, né? As pessoas sempre deixam para segunda-feira ou deixam para janeiro do ano que vem. No caso de nós terapeutas, talvez uma reciclagem ou acrescentar um elemento que vai acelerar o resultado dos nossos pacientes pode ser importante. Então eu vou fazer, mas não esse mês. Não, eu vou deixar para o ano que vem, eu vou deixar para quando a situação estiver melhor, eu vou deixar para quando eu tiver tempo. Procrastinar. Gente, quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem não quer, inventa uma desculpa. Para si mesmo. Na maioria das vezes, nem é para o outro. Ele dá uma desculpa do porquê que eu não vou fazer esse negócio. Eu não vou fazer porque agora não dá tempo, não. Eu não tenho como fazer isso agora. Não, agora eu estou juntando um dinheiro para um determinado fim, então eu não posso investir nisso agora. Agora eu não posso porque... N motivos para si mesmo, para falar do porquê que ele não vai melhorar. Não vai melhorar. Então, procrastinar, gente, é sempre ruim, porque a gente não sai do lugar. A gente fica ali marcando passo, acreditando que está fazendo o melhor, sem fazer o melhor,
que é bem possível, que a gente consegue. Nós devemos melhorar a cada dia, nós estamos aqui justamente para isso. Nós estamos em processo de transformação contínua. Nós somos a lagarta ali dentro do casulo trabalhando muito para acordar a borboleta amanhã. Essa é a ideia. Muito bem, então como é que nós vamos fazer? Como é que isso pode ser feito? Nós sabemos que a gente trabalha com muitas coisas e às vezes alguém nos procura. Então eu vou dar um exemplo de um cliente aqui. Um senhor, ele trabalha limpando piscinas. Ele trabalha com isso, essa é a profissão dele. E ele atende muitas casas. E ele não se preocupou muito em manter aqueles produtos químicos da piscina longe das mãos. Ele põe luva, mas segundo ele a água entra com os produtos e a mão dele fica dentro da luva com água, né? E isso prejudicou muito a mão dele. E ele estava muito mal com isso porque ele não consegue mais usar a digital no banco e a mão dele não abre completamente, ele tem rachaduras nas articulações, então ele está sofrendo com isso. E ele encontrou comigo na rua, eu moro numa cidade pequena e as pessoas sabem com o que eu trabalho. Então na rua ele falou para mim, oi dona Ana, dá uma olhadinha na minha mão, tô sofrendo tanto com essa mão, eu não sei mais o que fazer, já usei umas pomadas, já usei alguma coisa, mas tá me incomodando muito, porque eu nem saio mais de casa, não posso fazer nada, só trabalho, e a minha mão desse jeito. Então, eu estava na rua, eu estava voltando da academia, mas eu parei com ele. Eu não fiz uma consulta, convidei ele para vir aqui, onde ele veio depois, e aí conversando, analisando, onde ele contou toda a história, eu vi que esse problema das mãos fez com que a autoestima dele caísse, fez com que ele se sentisse inibido, onde ele para, ele enfia a mão no bolso. Isso gera nele um medo de nunca mais voltar a ter as mãos normal. Então eu percebi ali uma série de pequenos problemas que, juntando tudo, só nesse caso se transformou num problema grande. Então, depois de muita conversa, a gente entrou num consenso e ele está fazendo esse tratamento em casa, ele ainda está em tratamento. E para que acelere esse resultado, ele levou para casa um sabonete feito especificamente para ele, com plantas que são comprovadamente cicatrizantes. Um sabonete maravilhoso, que ele vai usar só esse sabonete para lavar a mão. E ele levou um creme feito especificamente para ele, já fiz logo um potão especificamente para ele, para que durante a noite ele use e durma com muito creme. No dia seguinte ele já me mandou mensagem, mandou foto da mão e mandou falando que a mão estava mais flexível. Vai trocar toda a pele dele, vai sair aquela pele morta, aquela pele velha, aquelas células mortas todas, e ele vai voltar a ter digital. E eu vou mostrar uma foto dele no canal quando estiver pronta. Porque esse sofrimento precisa ter fim. Eu quero mostrar para vocês que o resultado dele, de autoestima, né, de segurança, para poder ir ao banco e não precisar ir lá dentro, pedir que alguém o auxilie ali com as senhas, porque ele não pode usar mais a digital, e ele não precisar mais esconder a mão. E nós vamos auxiliar ele. De que forma? Acelerando esse processo. Nós queremos diminuir o tempo de dor dele. Porque esse é a única coisa que a gente pode fazer pelo outro, né? Nesse auxílio que nós podemos prestar para o outro, é acelerar, é diminuir o tempo de dor. Quando as pessoas nos procuram, elas vêm atrás de coragem para olhar para dentro. E às vezes elas vêm por um motivo externo, como esse homem. Ele veio pelas mãos.
Ele está muito grato. Ele sempre tem falado, né? No dia seguinte ele já mandou mensagem, ele continua mandando porque a gente está nesse contato para saber do progresso dele. Né? Ah, mas eu quero contar o final dessa história. Um dia eu vou trazer o final dessa história e vou deixar no canal. E vou trazer inclusive ele, botar a carinha dele ali, que agora ele já está quase pronto para aparecer. Por enquanto ainda não está, mas ele já está bem mais à vontade com o mundo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Era justamente esse desejo de acelerar que eu queria passar para vocês, porque é um desejo meu de acelerar o resultado dos meus clientes, dos meus pacientes. Então eu quero mostrar para você que isso é possível, é muito possível, e eu ensino terapeutas a acelerar o resultado do seu paciente fabricando seus próprios produtos terapêuticos. Produtos de valor, para que você se torne um terapeuta de valor. Então, o nosso evento, esse evento, Terapeuta de Resultado Acelerado, vai acontecer agora no dia 13 de abril. E eu vou esperar você lá. Tenha certeza disso. E se você achar que esse assunto pode ser importante, pode ser relevante para alguém que você conhece, compartilha.